Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel, eu sou o Marcelo. Somos três universitários que se reuniram para ter conversa sobre temas relevantes que podem ou não ser de algum benefício para você e para sua vida se você permanecer aqui com a gente. Cada episódio a gente vai trazer um tema que a gente vai discutir, que é uma pergunta que a gente vai tentar responder. Perguntas que parecem ser relevantes para a gente. E hoje a gente trouxe o tema de o que é uma boa história. E eu acho que a melhor maneira da gente começar falando sobre esse tema é entender por que que a gente trouxe esse assunto aqui hoje, por que a gente quer conversar sobre histórias. Sim. Quando eu estava iniciando a faculdade de psicologia, uma coisa que eu ouvia muito meus colegas falando era que eles estavam interessados em psicologia, isso de pessoas tanto graduadas quanto alguns colegas meus falando que eles se interessam por histórias. Histórias individuais, histórias coletivas, vidas de pessoas. E como cada vida é uma única história, quando a gente começa a falar sobre histórias, parece que primeiro a gente está falando sobre algo que é comum a todas as pessoas, e a gente está falando de algo que interessa muito as pessoas, seja de menores níveis, seja de maiores níveis, até você fazer uma faculdade por causa disso, seja de menor nível só de um interesse mórbido para você ler um livro, se interessar por alguma coisa. Então esse é um tema interessante porque é algo que é comum, e eu vejo muitas pessoas genuinamente interessadas nisso. Então hoje a gente vai trazer a nossa visão sobre esse tema. Então primeiro eu acho interessante a gente falar o que que é uma história. Vamos tentar encaixar uma definição aqui pra gente começar o nosso assunto. Então, quem gostaria de falar primeiro? Acho que o que eu falar seria uma boa. Ele trabalha escrevendo histórias. Sim, para quem não sabe, eu sou escritor e redator, né? Eu trabalho com produção de textos tanto para área comercial quanto criativa, de forma criativa. Então, o que é uma história? História é qualquer narrativa que tenha começo, meio e fim, né? Então, desde a fofoca que você conta ali para sua amiga no bar de sexta-feira à noite, até as grandes histórias, como Ilíada, Eneida, Crime e Castigo do Dostoiévski, por aí vai. Isso também significa que todo mundo conta histórias. O ser humano conta histórias como parte da sua natureza, né? E a diferença do que torna uma história boa ou não é a preocupação em como você transmite essa história, né? Que é tanto uma preocupação técnica quanto uma preocupação estética. Pessoas contam histórias de maneiras diferentes em tempos diferentes. Então a gente começou contando histórias porque era uma maneira interessante da gente lá atrás contar nossas experiências uns para os outros. Até porque se cada história é uma narrativa com começo, meio e fim, as nossas vidas têm começo, meio e fim, a gente meio que está tentando entender como que as nossas vidas funcionam por meio de compartilhamento de histórias. Então lá atrás, nossos antepassados, quando estavam ali na época das cavernas, estavam ali pintando nas paredes, estavam conversando uns com os outros, estavam falando sobre o que eles achavam que era mais interessante. Isso foi evoluindo até a gente chegar nas histórias atuais que a gente tem, que são múltiplas, que são de várias mídias diferentes. Porque se cada história tem começo, meio e fim, você tem mil maneiras de contar uma mesma história e de maneiras, formas, formatos, ideias, pessoas, Tempos. tempos também. Porque hoje em dia uma coisa que tá ficando muito na moda é época. Histórias de época. Não necessariamente histórias do nosso tempo. Mas isso disso, das pessoas quererem voltar para outros tempos para querer entender o que estava acontecendo numa certa época. Por que que a gente ainda se interessa por histórias medievais ou por histórias, às vezes, de tempos antigos ou de leões do passado? Isso tem muito a ver com a gente querer resgatar um senso de maravilha sobre o mundo, né? Porque hoje em dia o mundo ficou pequeno e em grande parte conhecido. Poucas coisas nos surpreendem mais, né? Porque nós temos isso feito dos nossos bolsos e a qualquer momento a gente pode descobrir como é um vale na China ou como pelo menos estética, né, visualmente, viajar em alto mar. Mas o passado, ele é de muitas formas uma incógnita. A gente sabe o que foi transmitido a nós. E assim a gente tem um pequeno vislumbre daquilo, mas não a totalidade. Isso resgata um pouco do senso de exploração do mundo, que é uma necessidade humana. E eu acho curioso porque você falou agora sobre exploração do mundo e sobrevivência. É muito curioso porque eu sempre entendi, eu sempre vi as pessoas ao redor falando sobre isso, só que não falando isso, mas chegando nesse ponto meio que de maneira indireta, que é um bom contador de histórias, ele leva a pessoa para a história. Só que, por exemplo, eu acho muito difícil contar sobre como é velejar, eu nunca velejei. Então, uma pessoa que velejou, que ela foi para alto mar,
ela sentiu o vento do mar na cara, aquele cheiro meio salgado, as gotas respingando no rosto. Acho que é uma coisa que traz muito mais vivência do que só apenas pegar o celular e ver uma imagem. Sabe? Eu acho que talvez, acho que exemplo, é uma coisa interessante que é um sentimento que eu tenho, por exemplo, com um livro. Eu consigo viver uma outra realidade lento. Porque no final uma história é uma hiperrealidade. A gente se coloca ali. Dependendo do quão imerso você está, você se torna aquele personagem. Ou você se torna uma sombra daquele personagem sempre observando todo mundo. Aquela famosa mosquinha que tá sempre rondando ali. Só que eu acho que pra você fazer uma história, nem que seja uma mentira, tem que ter uma certa vivência. É um negócio bacana de vivência agora, porque o que eu acho que as histórias elas começaram há muito e muito tempo atrás, porque as pessoas queriam compartilhar as vivências delas uns com os outros, e elas queriam entender o que estava acontecendo com cada história, com cada vida. As pessoas encontravam problemas, que são os pontos de narrativa onde a gente está lendo um livro e alguma coisa acontece. Quando acontece algum problema nas nossas vidas, isso é uma narrativa emergindo, e elas queriam entender o que estava acontecendo, e para entender aquilo, elas escreviam aquilo, pintavam, desenhavam, mostravam uns para os outros. E o mais legal era que as pessoas que tinham essas vivências compartilhavam, você podia ter essa vivência sem sair da sua casa. Ou na sua caverna, dependendo da época. Caverna. E aí agora as pessoas podem fazer isso de maneira mundial, compartilhada. A gente pode ter 1000 vidas em uma, Sim. de todo tipo, de toda forma. E isso começou lá atrás com as pessoas compartilhando e compartilhando e outras lendo e imitando aquilo. Porque às vezes você tinha um problema comum. Então, por exemplo, eu preciso caçar e eu preciso ter alguma comida, eu preciso ter algum sustento. E aí aparece um predador. E aí agora eu pinto isso numa caverna. E alguma pessoa vê e fala, e agora ela tem aquela vivência com ela também, compartilhada entre o grupo inteiro. E agora ela vai, ela vive, e ela tem esse conhecimento com ela, que isso vai ajudar ela na vida dela. E agora você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. E anos e milhares de anos depois, agora a gente tem uma versão muito mais expandida disso. Então, cada um dos seus problemas pequenos, cada uma das suas pequenas aventuras do dia a dia que a gente coloca no papel, uma pessoa lê, se conecta, explora, vai atrás e se desenvolve. Sim. E é muito coisa, eu acho interessante também uma coisa que você falou, que é histórias podem ser uma maneira de transmissão de conhecimento. E não apenas de tradição. Porque antigamente também era muito usado história como uma forma de transmitir a cultura de um povo. Então, de onde a gente veio, para onde a gente vai, quem foram os nossos grandes antepassados, quem fundou aquele povo. Só que ao mesmo tempo, tipo, conhecimento. Tipo, eu fui numa caverna e eu vi que um cara, ele ganhou de um tigre dente de sabre usando tipo, uma lança e um grupo de pessoas. Então, acho que se eu for com uma lança e um grupo de pessoas, talvez eu consiga também. Então, tipo, por exemplo, até mesmo livros acadêmicos são transmissões de conhecimento. Só que tem uma diferença que é o quanto dali é uma história ou não. Tipo, a pessoa que escreveu tem uma história, mas não necessariamente é uma história. É uma outra forma. É uma outra forma. E as histórias elas foram se adaptando para lidar com outro tipo de desafio, né? Não só desafios imediatos da nossa sobrevivência, por exemplo. Quando você lê um romance, o que você está fazendo se não analisando os padrões de relação entre os sexos, por exemplo? Eu não sei se vocês, assim, mas entre falar com uma mulher bonita no bar e um tigre dente de sabre, eu prefiro o tigre dente de sabre. A gente faz 1000 vezes. Deixa eu fazer minha lista aqui, cara. Sabe o que é interessante? A mulher é o tigre de dente de sabre da gente, Forma assim. sim, da atualidade. É que essas histórias elas começaram de uma maneira que o ser humano, quando ele vivia, existe uma psicologia muito interessante por trás disso. Quando o ser humano, há muito tempo atrás, vivia correndo atrás de bicho para caçar, para viver, e fugindo de outros bichos, sejam eles mulheres ou não, às vezes o que acontecia é que eles desenhavam isso, pintavam isso, e eles pensavam de maneira simbólica. Sim. Durante a maior parte da nossa história, nós pensamos de maneira simbólica para a gente transmitir conhecimento. Sim. E até hoje a gente pensa mais de maneira simbólica do que de maneira científica. Então, quando você tá num bar, aquela situação estranha de você tá ali, talvez você seja uma pessoa que costuma muito ir nesses eventos, nesses rolês, e você tá ali, talvez você esteja interessado numa pessoa, talvez seja uma festa de algum lugar que você vai, da universidade, não sei, talvez você já tenha interesse em alguém. E você olha para aquela mulher que você está totalmente interessado naquilo ali, se aquilo não é um dente de sabre para você, eu não sei mais o que que é. Não. Cada história, a gente pensa de maneira simbólica e aquilo vai evoluindo através do tempo até chegar na gente. E a gente pensa disso. Porque as histórias têm uma estrutura.
E essa estrutura é a mesma através de todas as histórias que você possa imaginar, do começo da aurora da humanidade até hoje em dia. Toda história tem um herói, que é o protagonista. Toda história tem um desafio. Toda história tem um antagonista. Toda história fala sobre a aventura de uma pessoa encontrando um problema e sabendo se ela vai saber lidar com aquele problema ou não. Seja ele um tigre dentes de sabre, seja ele uma mulher, seja ele qualquer coisa. Hoje em dia, os nossos predadores, eles são de múltiplas maneiras. Uma entrevista de emprego é um baita de um predador. Sim. Às vezes você pagar as contas da sua casa são predadores. É de uma maneira simbólica que a gente se conecta através dessas eras. E a maneira com que os antigos povos, eles conversavam sobre isso, estruturavam essas histórias, é que você tem o protagonista, e o protagonista, ele é a pessoa que ele vai resolver um problema. Seja de uma maneira inusitada, seja de uma maneira original, mas ele vai resolver um problema que é comum a todas as pessoas daquela comunidade. Alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo? Ele retrata na história e o herói tem a conduta necessária para resolver aquilo. Então as outras pessoas ao redor olham para aquilo, inspiram naquilo, e a partir dali começa a ter um embrião de uma cultura. Porque a partir de muitas histórias que são compartilhadas entre uma tribo, e depois vira uma civilização, a gente tem a conduta necessária para resolver nossos problemas. Primeiro, quais são os problemas? Não é fácil determinar qual que é um problema que a gente tem. Temos muitos problemas. Quais são aqueles mais importantes? Tem uma hierarquia. O que a gente tem que se preocupar primeiro? Com o que a gente vai comer? Ou com o nosso colega que tem uma conduta moral inadequada? Qual que é o maior problema dos dois? Um pode impactar o outro. Então, primeiro a história vai delimitar a ordem que esses problemas aparecem, qual é mais importante ou não. Vai delimitar quem ali tem a conduta necessária. E se você quiser saber quais são os elementos e condutas necessárias para você conviver bem numa sociedade, numa determinada cultura, é só você pegar as narrativas mais famosas daquele lugar e ver a conduta dos heróis. Se você pegar os heróis e analisar a conduta deles, você tem exatamente o que eles fazem, que todas as pessoas leram as histórias, se inspiraram e repetiram ao longo de eras, até chegar na atualidade. Então a gente ainda conversa na língua dos símbolos. A gente ainda perpetua essas histórias. Quando a gente está lendo uma história clássica, por assim dizer, a gente está lendo sobre a gente, sobre nossos problemas, sobre aquilo que a gente vive e aquilo que a gente experiencia e aquilo que a gente ainda vai ver. E é muito curioso porque você falou, tipo, histórias clássicas e eu quis mencionar, por exemplo, Grécia. Cara, isso tem mais de 3.000 anos. E até hoje, Eles lê os gregos. os gregos e até hoje são atuais. Você vê um homem ainda, tipo, querendo voltar pra casa, cara, pode ser tanto o Odisseu indo pra seu país e novamente ao lado da sua família, pode ser um veterano de guerra querendo voltar pra sua casa, ou pode ser alguém, tipo, um trabalhador querendo voltar pra casa. Sim. Você tá falando da Odisseia do Exáreo, a história do Odisseu, que depois da Guerra de Troia ficou 10 anos velejando para tentar voltar para casa. Exato. Essa história, ela é basilar, ela fundamentou tudo aquilo que a gente conhece por narrativas. Essa, a Ilíada, todas as outras. Cara, o termo Deus Ex Machina vem do Odisseia. Sim, todos os termos clássicos de história vêm dessas histórias que montaram as nossas culturas. Sim, e tem um elemento interessante disso também, porque é por que que essas histórias sobrevivem, né? A gente tava falando sobre a ideia de que, de que as histórias elas foram criadas para nos ajudar a lidar com os diferentes predadores. Isso vai de acordo com uma coisa que Chesterton diz, né? Que ele fala que ó, você não precisa dizer para uma criança que monstros existem, ou que o perigo existe. Porque quando ela tá sozinha, no quarto dela, no escuro, o armário vai se tornar um gigante. Tipo, ela vai criar demônios pra se ver. Ela não precisa que alguém introduza essa ideia pra ela. O que as histórias fazem não é criar os dragões, mas introduzir a possibilidade de São Jorge e te dizer como você pode ser São Jorge também. Só que isso também nos diz o seguinte, que quanto mais antiga uma história e quanto mais valorosa ela, maior é o dragão que ela mata. Sim. Né? Então, o que faz com que Dostoiévski seja maior que 50 tons de cinza? A universidade. É o tamanho do dragão que Dostoiévski mata. Dostoiévski tá olhando pro desespero da alma humana do século XX. Né? Vamos falar sobre grandes monstros e grandes problemas, porque eu acho que, se a gente for falar de grandes histórias, não tem como a gente não falar sobre certos tópicos de psicologia, como, por exemplo, os arquétipos de Jung. Eu acho que é inevitável a gente acabar chegando nisso. E eu acho que, dentre todos os psicólogos e todas as teorias da psicologia, ele foi o que mais conseguiu abordar esse tema com clareza. Embora os textos dele não sejam tão claros assim. Mas,
com clareza no sentido de que o que ele estava analisando com histórias, o que Carl Jung, um grande psicólogo, o que ele falava era que a gente tem o costume de recontar certas histórias, porque dentro delas existe um conhecimento comum que fala de uma linguagem universal, que é aquilo que a gente estava falando agora, e que são símbolos que a gente repete, porque tem um significado muito importante pra gente. As que a gente mais repete têm os símbolos mais importantes. Arquétipos para ele eram padrões de comportamento de resolução de problemas que são repetidos ao longo de tantas culturas, de tantos locais, culturas que nunca nem se conectaram, que são padronizados para todo ser humano. Então, todo ser humano vai ter que lidar com o problema do ser humano ser maligno, da gente ter essa propensão a ter pessoas malignas, de existirem pessoas malignas. E como que a gente lida com isso? A gente, de várias maneiras, uma delas é contando essas histórias. Eu vou dar um exemplo. Se vocês me permitirem, eu vou dar um exemplo. A grande história, uma das grandes histórias da mitologia egípcia, é basicamente a história de Osíris, Sete e Horus. Tá. Osíris é o rei, ele é um rei cego, ele perdeu a visão, porque ele é um rei que se deixou levar pelo fato dele ser rei, ou pelo menos é isso que a história pode indicar. Ele é um rei que perdeu a sua visão, ou seja, ele não consegue enxergar direito. Set é um deus ou uma figura maligna que utiliza desse momento para assassinar Osíris e tomar o poder, porque Osíris não percebeu Set chegando até ele. Osíris consegue, no final da sua vida, dar à luz, ou ajudar a dar à luz a Horus, que é seu filho, e seu filho Horus vai reconquistar o reino do seu pai, vingando o Osíris e matando Set. Eu acabei de descrever Rei Leão para vocês. Mufasa é Osíris, Scar é Set, Simba é Horus. Sim. Então, Mufasa é o grande rei que tá ali naquela pedra, Do rei. a pedra do rei, junto do seu filho. Set utiliza uma oportunidade quando Mufasa tá vulnerável e vai lá, causa a morte de Mufasa. Mufasa morre, Set toma o poder, Simba vai lá no Hakuna Matata da vida, depois volta, Simba enfrenta Scar, vence e toma o poder de novo. A gente recontou essa história de novo várias vezes. E a gente está recontando ela desde, a gente está falando de 3.000, 4.000 antes de Cristo, até hoje em dia. E é curioso porque, por exemplo, a mitologia, a Grécia não, o Egito é muito distante da Normandia. Tipo, tanto de maneira temporal quanto maneira geográfica. Só que Seth também poderia ser comparado com Loki, que é um deus traiçoeiro, que é um deus ardiloso, muitas vezes é ligado com cobras, por aí vai. Sim. Então, e é curioso também. Ele é o Guio, Ele é o Guio. É estranho falar isso, mas o Scar é Ele anda de um jeito. O Mufasa, ele é grande, ele é poderoso. O Scar é esguio, ele é fino. Ele é fino, ele vai. Porque ele tem a qualidade daquilo que é esguio, que é aquilo de falar uma coisa e depois fazer outra. É a qualidade daquilo que se move com frequência, ele não é estável. Mufasa é estável, ele é rígido, ele é sólido. Osíris também era sólido, mas quando ele se solidificou tanto que ele virou pedra. E aí Set e Scar se aproveitou desse momento E pra tomar o poder. Por que a gente tá recontando essas mesmas histórias depois de muito tempo? Anterior. Isso são arquétipos, na visão junguiana, que se repetem. São padrões de comportamento que todo ser humano enfrenta. Sim. Todo ser humano já encontrou alguém que era mais Mufasa. Todo ser humano já encontrou alguém que era mais Set, Pumba. que era mais Scar, que era mais Simba. Todo mundo já encontrou essas pessoas. Você encontra o tempo inteiro. E aí que tá o interessante das histórias. Muitas pessoas não gostam de ler ficção ou de se interessar por ficção, porque na teoria delas não fala sobre a vida real, porque é uma fantasia. Mas a questão da fantasia é que não precisa ser real. Para que seja real, é estranho falar isso, mas não precisa você ter passado por aquela situação literal, porque simbolicamente todo mundo está ultrapassando esses mesmos percalços o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando o Homero, na sua Ilíada, a história da cólera de Aquiles na Guerra de Troia, a Guerra de Troia é um conflito que na Grécia Antiga não sabe se aconteceu. Mas não importa, porque Homero não está falando apenas de uma guerra que pode ou não ter acontecido. Isso vale como conhecimento histórico no sentido de disciplina e história. Os historiadores vão debater esse tema. Mas para todas as outras pessoas que se interessam pela Ilíada, o interessante é, por meio da Ilíada, ele descreveu todas as guerras. Não apenas uma, ele descreveu todas. E você não precisa ter passado por uma guerra. Você apenas precisa ter passado por conflitos.
e você consegue se identificar. A mesma coisa com Mufasa, a mesma coisa com o Rei Leão, a mesma coisa com a mitologia egípcia, seja grega, seja nórdica, seja qualquer outra. Não interessa aquilo ter acontecido de verdade ou não. Porque os símbolos estão acontecendo o tempo inteiro e a todo momento. E você encontra essas pessoas. Você encontra esses heróis, esses vilões o tempo inteiro. E como que você lida com aquilo é uma maneira única. Mas eles são arquétipos, porque eles se repetem durante toda a história humana. Todo mundo tem que lidar com esses problemas. Eu acho uma coisa interessante que você falou sobre. Acho que juntando tempos. Eu falei sobre vivência e sobre colocar aquilo também. É muito interessante porque é também. Quando você aproveita uma boa história contada, mesmo que você não tenha vivido aquilo, eu não sou um leão, eu não sou um rei, mas eu vi que se eu for muito rígido, se eu for muito duro, eu posso me ferrar. Então, mesmo que eu não tenha vivido uma desgraça da queda do meu reino, eu posso tomar cuidado para levar aquilo para minha vida e incorporar na minha vida. Os fábulas. Exato, porque novamente, todo mundo, vocês, provavelmente já viram histórias quando eram pequenos, de ursinhos interagindo, de animais interagindo. Fábulas, aqueles Fábulas. filme da Disney. Filme da Disney. Vou morrer por um próprio. Cara, aquilo ali são animais falantes. Aquilo não existe e não importa. Foi o que você falou. Desde pequeno, a gente é condicionado a ter uma mente um pouco mais fantasiosa. É muito mais fácil para uma criança ver animais antropomórficos agindo e interagindo do que ver desenho de adultos interagindo. Ela vai entender muito mais simbolicamente e vai achar muito mais interessante também, pelo amor de Deus, as histórias com animais interessantes e fofinhos, e ela vai ter mais interesse, vai ter mais engajamento. A gente pode entrar nessa questão de técnica, você falou isso, técnica e estética, e vai conseguir absorver mais. Então, acho que o que talvez esteja faltando um pouco em uma parte da população que não gosta de histórias e que não vê sentido nelas, é o engajamento e saber utilizar aquilo lá não apenas como um meio de escape. Então, por exemplo, vou ligar o Netflix, vou ver uma coisa aleatória só para desligar a mente. Ok, justíssimo. Eu faço isso, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, eu faço isso, todo mundo faz isso, Reels, etc. Só que será que dá pra tirar alguma coisa dali? Será que eu engajei o meu interesse naquele conteúdo? Só que depois daquele conteúdo, eu saí diferente? Eu saí com uma vivência de um rei? Eu saí com a vivência do vilão? Talvez. Eu saí com sensação que talvez eu tenha aprendido alguma coisa melhor e talvez possa até contar aquela história. Ou possa colocar na minha vida, porque eu já vi muitos editores, tanto de livros quanto mangás, HQs, etc., falando. Uma das coisas mais importantes numa história, e para ela que ela seja boa, é que ela tenha boas técnicas, principalmente de empatia, para que você consiga se associar com as personagens. Porque se você não tiver interesse e não tiver um motivo para acompanhar aquela história, você não vai ter aquela história, por mais incrível que ela seja. Não vai ter. Então acho que talvez o que esteja faltando nisso é engajamento para você colocar naquele lugar. Sim. Eu acho que você tocou num aspecto muito importante também, que é o seguinte: tanto faz a história boa ou ruim, é, ela passa a fazer parte de você, né? Então, é muito importante quando a gente fala de histórias, de boas histórias, a gente tem que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca no nosso sistema, por assim dizer. Porque o que acontece? Nós também somos histórias. Nós temos um começo, meio e fim. A nossa vida tem um sentido narrativo. Né? Nós fomos de algum lugar para algum lugar. E você ter isso como consciente, né, na sua consciência, é inclusive uma receita para você ter uma visão mais integral em si mesmo e alguma orientação na sua vida. Só que quando você consome histórias que não necessariamente uma boa história, ela vai te ajudar a resolver algum problema ou te dar um padrão de comportamento que te diz, olha, se você agir com coragem e disposição a sacrifício mediante a uma a um desafio muito maior do que você, pode ser que isso acabe bem, né? Tem muitas histórias de heroísmo que são assim. Mas ao mesmo tempo, as histórias também te dizem quais são os problemas, né? Então, em algumas histórias, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um livro do Goethe, que é o Sofrimentos de Jovem Werther. Grande. Qual que é o problema do Sofrimento de Jovem Werther? Essa menina aqui que eu gostava vai se casar. Não se case com ele, fique comigo, por favor, não sei o quê. E ele se mata no final. Spoilers, ele se mata no final.
História velha. É uma história História velha. antiga. Tem 100 e tantos anos. Não é spoiler mais. Mas ele é um emo. Mas ele foi o primeiro emo. As pessoas, inclusive, se vestiam, né? Tipo, você tem uma descrição de como ele se veste no livro. E as pessoas usavam o colete amarelo, não sei o que. Se eu não me engano, existe também o efeito Werther, né? Sim. Efeito Werther. Que as pessoas liam o sofrimento do jovem Werther e elas acabavam sendo inspiradas a... A se matar também. né? Acabar com a própria vida. Uhum. Bom, Desejo. e isso, na verdade, é o ponto que eu tava tentando levantar. Às vezes uma história vai levantar um problema pra você que não é um problema, e você tem que saber distinguir essas coisas. Como? É complicado. Não é uma coisa tão simples. Não, esse... Você tem que olhar pra realidade e você tem que olhar também. Você tem que olhar para as histórias com certo senso crítico. Uhum. Mas. Eu acho que é por isso Hum. que é interessante a gente... Se você quer ter algum tipo de certeza sobre se os problemas, sobre se aquela história realmente fala com você de maneira universal, se esse é o seu interesse por histórias, os clássicos são clássicos justamente porque eles passaram pelo teste do tempo. Então, isso que você falou de... Às vezes a gente tem histórias nas quais elas estão conscientemente podem mostrar algo pra gente, certo? Sim. A gente pode aprender com elas. É isso que a gente tá tentando apresentar, de certa forma, como a importância das histórias, mas é que tá. Elas inconscientemente estão ali com a gente também, antes mesmo de você conhecê-las. Então, uma frase muito boa do Jung é que se você não conhecer a si mesmo, não é exatamente a frase, tô parafraseando aqui, mas se você não conhecer a si mesmo, você vai ser guiado pelos seus demônios internos e você vai chamar aquilo ali de destino. Por quê? Existem muitas narrativas das quais você já faz parte. E esses personagens já estão guiando você. Você já vive aquilo. Você já está vivendo. Se é uma linguagem universal, não precisa você ler o livro para você estar vivendo aquilo. Você já é aquilo ali que está acontecendo. Você já é um protagonista numa história e tem problemas acontecendo e você precisa gerenciar os seus aliados, os seus adversários, seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Cada um deles é uma história específica. Então, assim, o pessoal fala muito daquela jornada do herói. A jornada do herói do Joseph Campbell veio do livro O Herói de Mil Faces. Campbell era junguiano. Todos os conceitos dele vieram de Jung. Todos, 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 todos. Não tô falando que ele não é necessariamente original. Ele interpretou aquilo e formulou aquilo de uma maneira que agora virou, assim, a regra, uma das principais regras para fazer filmes, séries, jogos, tudo aquilo que muitos livros, que é uma narrativa de uma pessoa que ela sai do seu espaço de conforto, ela atravessa diversos percalços, ela encontra aliados e inimigos, ela encontra que são os problemas, os inimigos no caso, ela tem objetivo e ela chega nesse objetivo, seja de determinadas maneiras, depois ela retorna, porque é um ciclo, ela retorna de onde ela saiu, alterada. Então o pessoal fala que isso é uma maneira que agora é clássico, e tem muita gente que diminui um pouco o significado da jornada do herói por falar que nem todas as histórias são jornadas de um herói, nem todas as pessoas são heróis, ou nem todas as histórias terminam de maneira feliz. Mas o que a jornada do herói tá falando pra gente é algo mais profundo. Ela não tá falando que todo mundo necessariamente é um herói no sentido clássico da palavra, mas que apenas por ser o protagonista. E não te dá uma consciência necessariamente de que o final vai ser feliz, apenas que você vai ser alterado. Toda história transforma você na busca de um objetivo. E o que a jornada do herói tá falando, eu vou dar um exemplo claro. Então a história do herói é aquele exemplo claro do São Jorge. É o cavaleiro que vai defender a cidade dele de um dragão e vai salvar, às vezes é uma virgem, às vezes é um pote de ouro. Ele vai ter uma recompensa, depois ele volta para a cidade como um herói. Ok, mas eu não sou um cavaleiro, não existem dragões, eu não tenho pote de ouro. Hoje em dia é difícil ter virgem até. Então, assim, e aí eu vou lutar pelo quê? O que eu vou fazer com essa história, com essa vida? Cara, se você tá na sua casa e você tá bebendo água, e você pega um copo de vidro e você deixa ele na pontinha do seu sofá, aí o copo cai e quebra. Ok, você teve um problema. É uma micro jornada do herói. Porque você botou um copo de vidro no lugar que você não deveria, que é na ponta da cabeceira ou da mesa, de algum lugar. Caiu, talvez você mesmo tenha derrubado, porque você pode ser meio destrambelhado. E aí caiu, quebrou o copo, você tem que limpar, é um saco. Puta, desafio. Ainda mais um domingo à tarde que você só quer relaxar.
É um saco, vira um dragão. Você vira um tigre dentistado de novo, o vidro no chão. E aí você pega, limpa, e agora você aprendeu que você não tem mais fazer isso. Ou seja, você voltou para onde você estava antes, com conhecimento que agora você não vai repetir aquilo. Isso é uma jornada do herói. Só que micro. O que acontece é, as nossas vidas não são uma jornada do herói, são 50 mil delas acontecendo simultaneamente. Então, por que não a gente... Joseph Campbell desenvolveu aquilo pegando a partir de estudos de outras, de mitologias, de histórias diferentes, e elas todas meio que bocam essa ideia. A ideia de que a gente sai de um lugar comum, daquilo que a gente conhece, que a gente enfrenta o desconhecido e volta depois alterado. Se a gente teve uma vitória, se a gente teve uma derrota, se isso é melhor pra gente, se isso vai transformar a gente em pessoas de caráter ou não, depende. E é por isso que a gente tem tipos de história diferentes. Uma comédia, no sentido clássico, é uma história que tem um final feliz. Depois ela virou, né? Ela virou algo que é ao ridículo, né? Uma comédia, né? Situações ridículas. Mas ela é uma história que tem final feliz. Tragédias têm final triste. Mas elas podem ter estruturas parecidas. E é até curioso porque muitas vezes na vida tem muita coisa que é semelhante. Se a gente começar a contar as nossas rotinas, vão ter pontos de interseção. Só que é muito interessante ver, por exemplo, histórias únicas e voltando porque para o que os seus colegas de classe falaram. Mesmo que você ou nós três vivemos a mesma rotina exatamente igual, cada um vai ter uma interpretação diferente daqueles momentos. Eu acho que uma história quando ele for contar uma história, ela vai ser um pouco diferente. Porque, por exemplo, eu odeio acordar com despertador. Talvez o Kiesel não precisa de despertador. É toda música que você coloca pra tocar no despertador. Não pode ser uma música que você gosta, que você vai odiar muito. Exato. Isso já fez uma bifurcação no entendimento. Fiquei muito triste quando eu comecei a colocar, anos atrás, U2 pra ser o meu despertador, tá? Porque eu adoro U2. E agora eu já não gosto mais de uma música deles. New Year's Day, vocês já ouviram? É muito boa. É muito bom. Não coloca no despertador, porque eu odio, eu não consigo. Eu tenho traumas, eu tenho transtorno de estresse pós-traumático toda vez que eu escuto New Year's Day. Da ceia do Alto. Oi? Você desenvolveu um gosto melhor. Olha aí, a jornada do herói chegando aí. Mas é ruim, mas não vamos entrar nesse assunto. Não, pera aí, gente, é bom. Isso é bom, mas ignora. Mas eu acho interessante que por mais que. Uma coisa curiosa da nossa futura profissão, que é problemas pra mim pode não ser problemas pra você. E isso não torna o problema menor. Eu acho que é um problema, uma questão hoje em dia que é tentar normalizar, seja aumentando ou diminuindo o drama da vida daquela pessoa. Porra, usando o exemplo do copo que você deu. Pra uma pessoa, quebrar o copo no domingo de tarde foi um inferno. Às vezes pra outra fala assim, acontece, só deixa eu pegar o aspirador ou a vassoura e limpar isso rápido. É por isso que a gente não pega a mesma história e a gente reconta ela infinitamente. Exato. Por quê? Porque ela vai estagnar até certo ponto. A gente precisa ter esse múltiplo conteúdo de histórias, porque cada uma vai te atingir de uma maneira diferente. Exato. E mesmo dentre os clássicos, não existem, lógico, né? Os críticos de literatura vão falar quais são os melhores, mas a sua própria experiência, com a sua própria existência, vai falar qual história você vai mais se adequar. Qual autor clássico você vai mais se apegar. Alguns ficam em Dostoiévski, outros, normalmente, aqueles que se interessam por psicologia, porque ele é um autor muito psicológico. Os sociólogos adoram Tolstói. Sim. Os poéticos adoram Shakespeare. Sim. Normalmente os que fazem drama. E cada autor vai te conectar de uma maneira diferente. Então a gente precisa de múltiplas histórias. Se fosse só a mesma, se fosse só Homero desde até aqui, a gente teria um repertório limitado, apesar dele falar de um tema universal. Então a gente precisa recontar. A gente precisa recontar. Porque gera dúvida, né? Se tá tudo na mesma linguagem, por que eu preciso recontar? Precisa. Porque os tempos mudam. Sim. Porque aqui a gente não tá mais na época grega. Exato. Antes um problema, sei lá, teria talvez commores na comida. Não existe mais esse problema hoje em dia. Porque a gente tem geladeira. De certa forma, todo mundo precisa comer, mas a gente tem facilidades maiores. Essa facilidade. Então as histórias vão levar em consideração as facilidades do dia a dia. E será que talvez algumas pessoas não tenham dificuldade de se conectar com as histórias por conta dessa falta de emparelhamento com a vida própria? Pode ser. E eu diria mais, porque isso é alguma coisa engraçada, né? Eu tenho uma certa resistência, por exemplo, a ler o mesmo livro 2 vezes. Eu também. Parece que eu tô tendo que repetir uma fase no videogame. Sim. Mas eu acho Vamos seguir.
Um caráter da temporalidade de boas histórias não é só que elas perduram ao longo dos séculos, mas também que elas perduram ao longo da nossa vida. Então, se você lê, sei lá, esse ano eu li o Cidades Invisíveis, do Italo Calvino. Ele é um livro extremamente abstrato, né? Não tem uma história, uma narrativa de começo a meio e fim inteiramente coerente, mas ele tem uma série de cenários que se encaixam em momentos diferentes da vida. E eu sei que se eu não pegar esse livro pra ler daqui a 20 anos, vai ser completamente diferente de como eu li ele agora aos 27. Então, esse é um caráter de atemporalidade que as grandes histórias também têm. E não é só que elas perduram ao longo das épocas, conforme você muda, ela muda junto com você. Sim, sim. Eu também tenho essa resistência a reler, porque parece que parece que eu repeti a série. Essa escola, eu preciso ler de novo, e eu tô naquela turma que você fica só você, 3 outros caras que repetiram na matéria de física, você tem que fazer um trabalho que você tentar O passar. Dedão já tem 20 anos, ele tá na oitava série. Vamos lá, se você não passou, você não vai passar no trabalho de repetência, sabe? Aí o professor vai olhar, se ele gostar de você, ele vai te aprovar. Mas, quando eu tô relendo um livro muito rápido, assim, parece essa experiência, mas você tomar seu tempo, com aquela história de digerir aquilo e voltar muito tempo depois, tipo a física também, se você sair da escola e odiando a física e você voltar talvez 5 anos depois, talvez você possa. Mas, mas é, mas é, mas é interessante porque essas mudanças de época, elas são transmitidas e você pode ver de maneira clara. Eu vou dar um exemplo também. Por exemplo, a gente tem Homero na Odisseia, que a gente já mencionou aqui. É a história de Odisseu tentando voltar para casa depois da Guerra de Troia. Ele passa por diversos desafios. O mundo é fantasioso, então a gente tem sereias, a gente tem ciclope, Deuses. a gente tem deuses comandando a vida dos mortais. O Odisseu tá lutando contra o próprio Poseidon, que não quer que ele chegue para casa. Então, assim, a gente tem toda uma narrativa fantástica de uma pessoa tentando voltar para casa. Sim. E o que a gente teve séculos depois? Ulisses de James Joyce. Que é um livro que vai contar a mesma história, só que dessa vez é um cara comum fazendo uma viagem num dia. Tanto é que o nome Ulisses é o nome do Odisseu, só que ele é o nome romano do mesmo personagem, né? Então ele fez uma clara referência a essa história. Ele tá recontando essa história. E ele tem uma técnica narrativa que é o fluxo de consciência. Ou seja, por isso que é um livro muito difícil. Ulisses é muito, muito difícil. Eu tentei ler, eu vou voltar daqui a uns anos. Mas você fica dentro da cabeça do personagem o tempo inteiro. Você não sai dali. Todos os pensamentos que Ulisses tem ao longo do livro dele, você lê junto com ele. Por quê? Antigamente, quando a gente não tinha conhecimento geográfico suficiente para saber muito sobre o mundo inteiro, né, como na época de Homero, o mundo era muito fantasioso. Então poderiam existir monstros, deuses, serpentes malignas, sereias, ciclopes, bichos, e sabe-se lá Deus o que são. Só que hoje em dia a gente já meio que descobriu o que existe no mundo. Então onde que tá a novidade agora pra gente, que é do mundo moderno? Tá na nossa cabeça. Por isso que tudo de psicologia alavancou tanto nas últimas décadas, ela ressurgiu como uma nova ciência. Por quê? Porque agora, como o James Joyce mostrou pra gente, os nossos demônios estão aqui dentro e não lá fora. O nosso mundo tá meio que conquistado. Você precisa sair pra matar um tigre desde sábado? Não. Mas todo mundo tá tendo que lidar com ansiedade e depressão. Por quê? Porque agora nossos demônios saíram do mundo de fora e vieram pra cá. E é muito curioso porque acho que é uma coisa interessante ser abordada ao longo do programa também, que é nem sempre o protagonista vai ser uma pessoa boa. E eu acho que é uma coisa que eu tô vendo um pouquinho. A gente tá vendo, de um certo sentido, é um apreço pelos antagonistas e Pelos anti-heróis. pelos anti-heróis. Os anti-heróis estão fazendo muito sucesso. Exato. E eu acho que vai muito bem com. Sim. E vai muito bem com o que você falou sobre nossos demônios internos. Então talvez as pessoas estejam se identificando mais com o anti-herói e o antagonista, porque os problemas delas estão muito grandes. Então vai fazer ela se identificar com caralho. Num dia ruim eu faria o que o Coringa fez. É. Ou, nossa, será que se eu tivesse a imortalidade da Deadpool, eu também ia ser tão idiota e sem consequência igual ele? Sabe de onde eu acho que isso vem? Eu acho que isso vem muito de um certo cinismo que o mundo moderno gera, porque como a gente não tem mais sereias e ciclopes para enfrentar no horizonte que é desconhecido, a gente tem que inventar novas maneiras de
deixar nossas vidas interessantes. E às vezes o herói clássico perde um pouco desse apreço. Embora, olha que interessante. A gente viu, por exemplo, um filme mais recente do Batman. É um filme mais sombrio. Sim. Porque agora histórias sombrias e mais realistas estão, assim, ganhando um certo pegou. Só que ao mesmo tempo, isso já faz uns anos esse filme. Ao mesmo tempo, a gente tem os filmes da Marvel. Os filmes da Marvel fizeram um sucesso absurdo. E eles são histórias bem clássicas, bem coloridas. Família. E aí, o que isso mostra? Como são linguagens universais, a gente sempre vai ter espaço para isso. O que importa muitas vezes é a qualidade da história. Então, assim, quando a gente está vendo esses filmes da Marvel, por exemplo, a gente está reencenando aquelas histórias, a Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero é uma guerra de Troia, onde se você pegar para ler esse poema, é como se você estivesse vendo a Liga da Justiça contra os Vingadores. Sim. Entendeu? Todos ali foram grandes heróis, os protagonistas. Aquiles, Heitor, Ulisses, Agamenon, Menelau, todos eles são heróis clássicos daquele período, que hoje em dia a gente reconta aquilo como Capitão América, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, sim, Homem de Ferro. Então a gente trouxe essa linguagem de volta e o que vem acontecendo nos últimos tempos. Acabou de sair o filme novo do Super-Homem. Incrível. Esse filme, ele é um filme de esperança. Sim. Sim. Porque o Super-Homem E as pessoas meio que... Você tá vendo os memes que estão saindo na internet agora desse filme? Na época que saiu o Batman, que era um filme sombrio, todo mundo tava postando foto com capuz, botando maquiagem de olho, falando assim, eu sou sombrio, eu sou uma pessoa sombria, eu sou uma criatura das trevas. a música Não pô, do que casa, mano. Robinson. Eu sou do Nirvana, entendeu? Eu sou uma criatura das trevas. Uhum. Chegou o filme do Super-Homem, todo mundo virou, assim, esperançoso, todo mundo ama a humanidade. Essas histórias ditam muito daquilo que a gente pensa. Mais do que a gente está acostumado e mais do que a gente gosta de admitir. Sim. E eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de que a gente. As histórias mais sombrias, as histórias mais realistas, como eles colocam. Porque normalmente assim, não, porque se todo mundo é doente mental e tá na merda, é porque deve ser realista. Tem uma certa. Tem um certo. Não que a gente não esteja na merda. Tem um certo faniquito nesse sentido. Mas essas histórias, elas fazem mais sentido em tempos de paz. Em tempos que tá tudo bem, porque como as pessoas criam fase da paz. Paz relativa a períodos do passado, onde a gente tinha que caçar bicho. Exato. Como as pessoas criam um certo TED de paz, e elas procuram as coisas mais sombrias, e por isso. Porque elas querem ter algo que é diferente da rotina delas. Agora que a gente tá vivendo em tempos mais conturbados, a coisa tá mudando pra uma narrativa de esperança. Então as histórias, os tempos em que nós vivemos, escolhem as histórias que são mais relevantes para elas também. E olha que importante. Um dos motivos da gente falar sobre histórias. Olha o quanto uma história pode afetar a mente de uma pessoa. Desde o Jovem Werther, de incentivar leitores que se identificaram e tentaram depois se desviver, até o Capitão América ou Superman em tempos de guerra para trazer um espírito de felicidade, de alegria, de esperança em tempos sombrios, ou The Batman, Dark Souls, etc. Porque a Souls é dark e tem que Às vezes você tá tá fome, sombrio, você tem que ser emo. E tipo, olha o quanto uma história pode afetar a pessoa. Sim. E é importante a gente falar sobre histórias, porque mesmo de maneira inconsciente, elas afetam a gente. E eu queria perguntar para cada um o quanto, não só pra gente, mas pros telespectadores também, que é o quanto uma história te afetou. Qual foi a história que mais afetou você? E o quanto foi esse impacto na sua vida? Eu começo agora, porque assim, o que é interessante também? A gente fez esse tipo de jogo Foi há um tempo atrás. E a gente conversou, a gente tava em outra conversa sobre esse tema, e a gente perguntou pra cada um de nós, assim, quais são os personagens que você mais gosta nas histórias que você mais gosta? Então, primeiro, quais são as histórias que você mais gosta? Aquelas que, não fazendo nada mesmo, vou assistir esse filme, vou ler esse livro. Quais são os protagonistas, as histórias que você mais curte? Tem um pouco de você neles, sim. Seja de você pegando deles, ou porque você já era assim, você se interessou naturalmente por causa disso. Mas os protagonistas, e às vezes nem é o protagonista, às vezes é o coadjuvante que você mais gosta, mas tem algum motivo de você gostar. E provavelmente tem alguma coisa de você ali. Seja porque existe algo que já tem em você, ou porque você quer ser aquilo. Sim. A gente tá falando o tempo inteiro que história, isso era o que Aristóteles já falava na poética dele. Quando ele o primeiro cara que analisou seriamente narrativas. Histórias são imitação. Sim. E a gente também imita as próprias histórias. Então,
quais são os personagens que você mais gosta? Quais são as histórias que você mais, sabe, os roteiros que você mais aprecia? Alguma coisa de você está ali. E você vive com aquilo, você viveu sua vida inteira com aquilo. Aquele filme que você assiste desde a infância, ou aquele filme que você passou a gostar, aquele livro que você leu o tempo inteiro. Então, assim, tem muito da gente ali. Tem muito das nossas personalidades que estão distribuídas nessas histórias. Se a gente juntar tudo, tem um mosaico de quem a gente é. E melhor ainda, do que a gente quer ser. Sim. Foi um exercício muito engraçado quando a gente fez. Ah, Mano, foi realmente engraçado. bateu certinho. Bateu muito certinho com o que a gente quer ser. Foi fácil. Era só pegar as histórias que a gente mais gosta, os personagens que a gente mais se interessa, e realmente pegar e ver. Do que essa pessoa tá falando? Do que essa história tá querendo contar? O que esse autor tá falando pra gente? E era A gente curioso. tava falando agora que pessoas que gostam bastante, por exemplo, de psicologia acabam se interessando por Dostoiévski. Sim. É uma parte da personalidade da pessoa que tá distribuída nesse autor. E assim, você vai descobrindo. Você vai vendo o que as pessoas se interessam e você vai se descobrindo também ali dentro. Sim. E é muito curioso porque nesse exercício, a gente pegou 3 personagens e até mesmo os 3 personagens eles se pareciam. Sim, sim, sim. A gente pegou 3 personagens, 3 histórias diferentes pra cada um, né? E os 3 personagens que eu peguei dos 3 filmes ou das 3 séries que eu me interesso, contavam bastante sobre mim, os do Marcelo também, os do Kisa também. E é um bom exercício para todo mundo fazer, que eu achei muito engraçado. Sim, e as histórias É ótimo. As duas clássicas estão falando isso. Então, assim, quem é você? Você é o Odisseu? Você é um cara que tá tentando voltar pra casa? Você é Fausto, o cara que fez um pacto com o demônio, com o diabo? Você é o Werther, um cara que tem muita ansiedade e muita depressão com pequenas situações da vida? Isso não é um problema, eu não tô diminuindo um problema. Você é uma Dorian Gray. pessoa... Você se interessa por Dorian Gray? Você é um cara que tem um problema com vaidade? Exato. Às vezes, aquilo que as histórias vão contar pra gente, os nossos personagens, não são necessariamente aquilo que é positivo. Mas essas histórias estão sendo recontadas, às vezes, também pra mostrar aquilo que é negativo. Exato. Então, assim, quem você é? Você é Aquiles? Um cara que, apesar de ser uma pessoa, um profissional excelente, uma pessoa excelente naquilo que ela faz, tem problemas emocionais graves? Tem problema com a sua cólera, com a sua raiva? Então, onde você tá nessa distribuição toda? Porque se a gente tá falando que os arquétipos são aquilo que conversa com a gente, eles já estão na gente muito antes até da gente consumir essas histórias. Consumir essas histórias é ver onde a gente se encontra. Na narrativa de toda a história humana. Onde a gente tá. Sim. Por que a gente tá aqui? É isso. Então, calma aí. Então, acho que talvez dê pra gente fechar já com o que é uma boa história. Cara, eu acho que... Porque a gente deu várias coisas que é sementes espalhadas, são coisas que afetam a gente de maneira... O movimento, que afetam a gente, transforma a gente, que a gente entrou de um jeito e saiu de outro, seja um livro, seja um quadrinho, seja um jogo, seja um filme, seja uma série, qualquer coisa. Seja uma fofoca, não é mesmo? E tem um movimento de transformação, seja ascendente ou decadente, sem julgamento moral. E mesmo ela sendo recontada várias vezes, ela ainda vai ter um caráter muito de empatia, porque empatia no caso de você se identificar. Sim. Então, mesmo que seja um animal no meio da África, Uhum. seja um semideus na Grécia, ou seja um aristocrata no século XX, você vai conseguir se identificar. Sabe o que é legal? Eu acho que esse é um momento muito bacana pra gente puxar as primeiras histórias. Como assim? Eu acho que é um momento bacana pra gente puxar. Se a gente vai pegar o que é uma boa história, vamos pegar aquelas que deram origem pras outras. Então vamos pegar. Quais são as primeiras histórias que a gente tem notícia? O Épico de Gilgamesh, Eu diria que é um deles. Tem um mais antigo que é egípcio, você me contou dele. Então, mas é que tá. Esses épicos foram descobertos depois. A gente falou várias vezes dele, mas Homero. Por que eu quero ficar voltando pra ele? Porque Homero, ele foi o cara que... Sem Homero não teria nada. Nada. Eu gosto muito de uma frase do Freud, que ele fala o seguinte: todo lugar que eu já fui, eu descobri que algum poeta chegou antes de mim. Por quê? Porque os grandes artistas, eles são as pessoas que antes mesmo de ter algum tipo de conhecimento científico, antes de ter algum conhecimento sobre o mundo, eles estavam na vanguarda, mostrando pra gente quais são os nossos maiores problemas, o que a gente tem que fazer. Antes de qualquer filósofo,
antes de qualquer pensador, antes de qualquer cientista. Eles estavam lá. Não teria Platão nem Aristóteles sem Homero, e não teria ciência nem filosofia sem Homero. Ele foi o cara que teve o nascimento, o embrião de tudo isso tá lá. Então o que ele tá contando pra gente? Se a gente pegar Ilíada, a história da Guerra de Troia, se a gente pegar Odisseia, voltando dessa guerra, essas duas principais histórias, talvez algumas que a gente perdeu também ao longo do tempo, mas essas duas principais, o que elas estão contando pra gente? Tem um conflito muito grande. Uma guerra. Tem um conflito de muitas pessoas eminentes, muitos heróis, vão ter um conflito. E depois eles têm que voltar pra casa. É a ida até o conflito e o retorno. É a nossa vida. Sim. É a gente sair todo dia pra ir trabalhar, depois voltar. A volta pra casa, às vezes, é mais angustiante do que a ida. Ainda mais se você pega o trânsito das 6. É o Poseidon. É o novo Exato. Poseidon. É o novo Poseidon. Ele não quer que você chegue. Eu acho que o Poseidon era até mais tranquilo do que se você pegar Raposão na seta. Raposo Parada, você pegar o metrozão ali, lotar, você pegar a estação da Sé, Linha 6 vermelha. horas da tarde. Sabe? Quem pegar a linha vermelha às 6 horas da tarde é pior que o Poseidon, cara. Aquilo ali, o deus dos mares não chega perto dos problemas que começam a acontecer. Aí o pessoal começa a se jogar no trilho do trem. Região. Pô, calma. É complexo. Então, assim, vai voltar pra casa é difícil. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Isso não é apenas uma exortação para que as pessoas leiam Homero, porque aquilo ali eu acho que é pra mim foi uma narrativa que tá sendo transformadora. Eu não li nem há tanto tempo assim. Mas aquilo ali traz aquela raiz. E a partir dali tudo começa a fazer mais sentido. Porque quando você pega esses clássicos, pode ser outro além de Homero, mas assim, quando você pega esses clássicos, eles fundamentam e eles explicam o chão que você tá pisando. Além de mostrar quem você é com clareza, quem você deve ser e quem não deveria ser. Não de uma maneira moralista. As histórias moralistas, é isso que a gente não tá querendo dizer aqui. O que é uma boa história? Uma história que não é moralista. Porque a história moralista é um saco. As fábulas, tudo bem, as fábulas não tem problema serem moralistas, né? O filme da Disney, porque é uma história pra criança. A criança precisa aprender naquele momento ali, é muito mais fácil do que o pai chacoalhando o dedo na mão da criança pelo que ele não deve fazer, assistindo ali o Rei Leão. Só que ao mesmo tempo, com histórias ali pra adultos, por assim dizer, infanto juvenil pra cima, as piores histórias são as moralistas, onde uma pessoa tem uma narrativa e ela quer passar pra você. Ela tem uma opinião política que ela quer mostrar ao longo da história. História é exploração. Homero, quando não tinha nada, quando tudo isso aqui era mato, Homero tava lá desbravando. Sim. O importante desses poetas é que eles estão desbravando. Por que Ulisses, do James Joyce, por que James Joyce recontou daquela forma? Porque aquilo que Homero fez já tá feito, mas ele queria fazer de outra forma. É algo novo. O artista traz aquilo que é novo e ele mostra aquilo que é diferente. E aí é que tá. A gente não pode cair nas armadilhas de tudo que é diferente, então é maravilhoso. Porque a gente chega naquelas artes que só tentam ser diferente e aí acaba não sendo interessante. Ou aquelas que tentam passar uma mensagem específica. É apenas o cara teve uma ideia de uma história que ele queria contar. Tinha uma narrativa clara. E ele trouxe pra gente. E aquilo ali foi algo revelador. É difícil a gente saber como ou quando a gente vai ter algum desses caras de novo. É uma receita, um caldeirão de elementos que é difícil de recriar. Mas o que a gente sabe essas boas histórias, elas firmam o nosso chão. E você lê aquilo, lê um pedaço da sua cultura e da sua história. A sua história de vida e a sua história como espécie. Trazer de novo pra você. Ou, no caso, relembrar, porque aquilo ali já tá com você. E para fazer isso, precisa de, como o Kisa já falou antes, bem no comecinho, de técnica e estética. Sim. Tá? Porque não importa você ter a maior intenção do mundo de querer explorar a ideia, vou galgar algo a mais e quero mostrar para pessoas a minha ideia, se você não tiver técnica. Sim, você tem que ter a técnica literária pra você traduzir aquilo da melhor maneira possível. Você não pode só escrever meia dúzia de palavras num papel e achar que tudo tá ótimo, entendeu? Tem uma técnica. É aquela ideia, você pode. A sua receita de bolo pode ser o melhor bolo já criado, né? A melhor receita de bolo da humanidade. Se você queimar, vai ficar uma bosta. Dane-se. É carvão. Tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Então é todo um conjunto de elementos que faz com que aquilo surja. E assim, a gente tá focando em literatura. Existem outras maneiras de pensar boas histórias. A gente pode pensar de maneira antropológica, a gente pode pensar de maneira biológica. Sim. A gente pode pensar, porque tudo isso que a gente tá falando é uma maneira adaptativa na evolução da história humana, da gente conseguir evoluir culturalmente. Sim. A gente pode falar disso de história, a própria disciplina. A história que começou lá com Heródoto, lá na Grécia Antiga, que ele escrevia lá e registrava os acontecimentos, porque na visão dele, na frase dele,
para que os feitos dos grandes homens não se percam no tempo. Então a gente está sempre interessado em tentar manter os grandes feitos e as grandes narrativas e as grandes ideias com a gente. E as múltiplas maneiras da gente contar histórias é para que elas não se percam e para que a gente consiga consultá-las. Consultar a gente mesmo. E é muito curioso porque quando a gente esquece de onde a gente saiu, de onde foi o início da nossa jornada, a chance da gente se perder é muito maior. Então, se a gente não tem o apoio e a lembrança de onde a gente veio e de que outros também passaram por aqui, a chance de a gente cometer os mesmos erros ou de não aproveitar o nosso máximo potencial é muito maior. Sim. Acho que história também é importante para isso, principalmente a matéria de história. Sim, exatamente. Você tem que ter a humildade de, tá, eu vim de cá, Exato. eu vou para lá e outras pessoas também passaram por aqui, o que eu posso aprender? Eu acho que é importante falar também. Ao mesmo tempo em que a história ela é algo revelador, isso implica que você não necessariamente está querendo que ela te conte algo específico. Então, porque a gente está falando muito sobre você aprender com histórias, e ao mesmo tempo que isso é um dos fins da história, aquilo ali, ao meu ver, não necessariamente precisa ser o fim máximo. Porque se você ler um livro esperando que ele te conte algo específico, você está fazendo errado. Principalmente com narrativa. Se você pegar um livro de ficção, se ler a sinopse, você vai ter uma certa noção. Eu preciso ler um livro de psicologia, eu preciso aprender um certo conceito, eu vou atrás de um conceito que foi exprimido pela primeira vez. Então eu vou pegar o cara e vou ler. Só que com narrativa é um pouco diferente. Com narrativa, com literatura, com L maiúsculo, né? A arte em si, as narrativas, ao mesmo tempo em que você se revela e aquilo se revela pra você. É fenomenológico, é um negócio que assim, você explora aquilo junto do autor, é uma conversa que você tá tendo. Então, na não ficção, nos escritos teóricos também, mas na ficção, você precisa estar aberto para encontrar o que quer que possa acontecer. O que quer que possa acontecer. Você não pode ler uma história querendo que ela, por exemplo, reflita os teus pensamentos políticos ou a sua maneira de pensar a atualidade, ou a história, ou os problemas. Cada época, se você pegar um clássico, às vezes as épocas eram diferentes, a moral e a ética era diferente do que era hoje em dia. Então você não pode ler com a visão de quem espera ganhar algo em troca daquilo. Se você não se abrir para aquilo, e porque quer que possa acontecer. Porque pode não parecer, a gente tá falando como se você fosse dar um pulo numa piscina de 100 metros, né? Como se fosse dar um salto de 100 metros. Mas é isso mesmo. Porque essas histórias, elas são, por incrível que pareça, elas são perigosas. Elas são perigosas porque elas revelam muitos aspectos da gente que a gente não quer enfrentar. Então, se você for ler pensando que você vai se identificar com um herói, você vai ser apenas mais um herói, você tá fazendo errado. Você tem que ler aquilo com o coração aberto para que aquilo conecte com você da maneira que tem que ser. E você depois identificar o que aquilo bateu em você e fazer aquela análise, aquele exame de consciência para entender. Então foi isso. Porque senão aquele jogo que a gente fez aqui de você encontrar os personagens que você mais gosta, você vai fraudar aqui e vai pensar, não, eu gosto só dos caras foda. Exato, eu sou Não, você ele pode não ser assim. Então é um processo de exploração por parte do escritor e por parte do leitor também. Sim. Alguma coisa para adicionar aqui? Não. Vocês querem fechar, meus amigos? A gente já conversou bastante. Tem muito mais para falar a respeito disso. Tem muito mais para falar desse tema. Sim. Ele é Universal. incansável. Ele é universal. Ele é incansável. Sim. Ele é incansável. E tem muitas disciplinas. O que é uma boa história não é apenas uma narrativa literária também. Então, tem mil maneiras de falar sobre isso, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante terreno. Então, vamos tentar responder a pergunta que a gente colocou lá atrás. O que é uma boa história? Quem quer responder primeiro? Bom, acho que eu posso começar. Eu acho que uma boa história é aquela que não te conta o que aconteceu, mas o que sempre acontece. Ok. Uma boa história é algo que te afeta de maneira consciente ou inconsciente e vai para sempre transformar o seu ser, mesmo que você às vezes não admita ou não saiba. Mas aquele vai deixar um fragmento na sua mente, no seu coração, e sempre vai ter um espaço ali. Ok. Acho que eu vou finalizar contando uma história. Ok, ótimo. Ok? É isso, período. Ah, eu acho que uma boa história, e acho que isso é um bom exemplo de por que histórias são importantes. E por que a narrativa do herói ela não é clichê.
até porque clichê não é necessariamente ruim, como você usa. Eu li um livro que mudou minha vida, chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um psicólogo no campo de concentração. Pra quem não sabe, Viktor Frankl é um psicólogo que é judeu, foi preso, emprisionado no campo de concentração de Auschwitz, e por lá ele ficou. Ele perdeu a família dele inteira no campo, ele perdeu a vida dele inteira. Ele saiu do campo, ele tinha perdido a mulher dele, a esposa dele, ele tinha perdido os pais, ele tinha perdido a irmã. Tinha perdido amigos, familiares, a vida inteira, resetou. Ele sobreviveu àquilo. Se vocês pegarem o livro, é uma das narrativas mais brutais que existem na história da humanidade. Tem vários momentos que ele tá recontando aquilo, falando as histórias, as experiências dele, parece que você não acredita como esse cara tá vivo. E o mais importante, não é apenas que ele sobreviveu e passou por aquilo que já é... Passar por aquilo é inaceitável, mas assim, o fato de que ele passou por aquilo que ele sobreviveu, mas que quando ele saiu de lá, ele pegou o conhecimento das pessoas com quem ele conviveu ali dentro, do que ele viu, e ele desenvolveu uma nova psicoterapia chamada logoterapia. Aquilo ali é, por essência, a história universal que a gente estava falando até aqui, desde o momento do começo do episódio até aqui. É a pessoa que é jogada num meio novo, ela é tirada do seu mundo, jogada no mundo desconhecido. Existem diversos percalços, no caso do Frankl, os piores que a gente possa imaginar. E ele sai dali e ele volta para o mundo normal dele depois, transformado. E a maneira como ele faz isso que é importante. Ele não perde a esperança. Isso é uma história real. Ele pegou todo aquele conhecimento de desastre, ele perdeu tudo aquilo que você possa imaginar. Não existe, existem poucas histórias mais trágicas. Ele perdeu o nome. E ele saiu dali e ele conseguiu criar algo novo. Então, eu acho que essas histórias que eu tô contando pra gente, na verdade, acho que o que é uma boa história? O que é uma boa história? Existem muitas boas histórias. Mas o que é uma boa história? Uma boa história, seja ela real ou fictícia, ela é aquela história que mostra pra gente que a gente pode transcender nosso sofrimento. Eu acho que é isso que... Por isso que é tão importante a gente ler essas histórias e se comunicar com essas histórias, sejam elas reais ou não. Porque elas estão sendo repetidas e feitas o tempo inteiro. Então você acha que aquilo ali pode não acontecer com você? Você acha que aquilo ali talvez não tenha importância? Frankl também poderia ter achado. Ele passou por aquilo e ele saiu uma nova pessoa, teve que voltar para o mundo isolado, sem nada, e ele conseguiu pegar aquilo que é o elixir que o Kebdo falava, né, na história da jornada do herói. O elixir, aquilo que você é a recompensa dos seus percalços, da sua jornada, dos seus problemas. E ele compartilhou isso com as outras pessoas. Então acho que isso é mais interessante. Por que você lê história? Porque você quer transcender os seus próprios problemas, suas próprias dores e aflições para poder transformar aquilo em algo que você compartilhe com os outros. Acho que é isso. Acho que é curioso que um complementa o outro. Sim, exato. Então, a gente tá finalizando o nosso tema por aqui, eu acho. A gente tentou responder essa pergunta, acho que a gente tentou fazer da melhor maneira possível. Sim. Se você se interessou por esse tema, vá atrás dos autores mencionados, dos filmes que a gente mencionou, se você não viu, se você já viu, reveja. Tente tentar participar daquele jogo que a gente fez, identificar os personagens que você gosta, porque isso daí é bem interessante. E comenta com a gente também se você gostou de fazer essas experiências ou o que você descobriu quando você foi atrás daquilo. E vamos manter esse diálogo aberto. E acho que é isso, acho que a gente pode encerrar. A gente tem as nossas redes sociais, se você gostou daquilo que ensinou até agora. A gente vai deixar pipocando na tela, vai escrever aqui embaixo, porque a gente nunca lembra exatamente. Aí nós somos os piores marqueteiros do nosso próprio podcast que já existiu na história da humanidade, é isso que vocês estão presenciando. A gente não sabe falar o nome da nossa rede social, né? Porque a gente teve que colocar ponto e vírgula, sei lá o que a gente teve que colocar. Tem algum? E eu não lembro mais do arroba. Mas eu juro que eu vou colocar. É que tem mais de um, mas eu juro que eu vou colocar pra vocês na tela. Uma logo boa. Se não tiver na tela, tá na descrição pra você seguir a gente se você quiser. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá aí de novo pra falar para responder mais uma pergunta, mais um tema interessante ou não, que pode ser relevante ou não pra você. E é isso. É isso. Até mais. Até mais.